Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero iniciar aqui primeiramente agradecendo, essa oportunidade, a confiança que o pastor anjo desta igreja tem confiado aqui na minha pessoa, de por essa terceira vez trazendo a mensagem, a pregação neste culto de hoje, um culto de domingo, culto da família. Vou fazer uma breve leitura aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 6. Que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Glória a Deus. Essa mensagem, eu venho mastigando ela tem umas 4 semanas. Tem umas 4 semanas, e essa mensagem, cada vez que ela me via à mente, ela me via de uma maneira diferente. Cada vez que eu pensava nessa mensagem, era como se fosse revelado algo novo. E glória a Deus por isso. E hoje de manhã eu tive o privilégio de tomar um café com o nosso amado irmão Lee, na padaria ali. E a gente tomando um café, eu senti de fazer a pergunta para ele: irmão, você já passou pela experiência de ter um versículo e você ficar mastigando, usar esse termo, mastigando aquele versículo? E no dia seguinte vem aquele versículo de novo, e no outro dia de novo, e passa uma semana, e passa 2 semanas. Já passou por isso? Ele falou assim: irmão Rogério, eu já passei por isso. E ele citou Colossenses 4:2, a importância da oração, de orar sempre com ação de graças. Aí eu falei assim: é de Deus, porque eu ainda não tinha falado para ele. É de Deus, porque o tema da pregação é justamente voltado para a oração. E o tema desta pregação é o poder de orar no secreto. O poder de orar no secreto. E eu sentado e de pé e louvando, e no decorrer do culto, eu fui vendo várias confirmações. E a confirmação veio de oração. De orar e voltar a orar, e dessa oração. A oração do secreto. Nessa passagem aqui, Jesus Cristo é conhecido mais como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E ele fala das bem-aventuranças, Bem-aventurado o pobre em espírito, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fala das bem-aventuranças. E Jesus, ele fala, e ele entra aqui nessa parte. Jesus, como todos nós sabemos, não que os fariseus eram maus, mas Jesus, ele sempre batia de frente com os fariseus. Porque os fariseus, tendo conhecimento das escrituras, tendo conhecimento da lei, tendo acesso ao templo, ao tabernáculo, tendo jejuado vários dias, mesmo assim o orgulho ainda não saía do coração deles. E Jesus batia de frente com eles por causa disso. Porque na função dele, ele queria humilhar a outra pessoa. Ele achava que estava acima de todas as outras pessoas. E Jesus, como todos nós sabemos, ele abraçou e amou os pecadores. E ele que nos dá a oportunidade de vir a este culto, neste tabernáculo, mais uma vez, nessa noite, para ouvir a palavra dele. E aqui ele enfatizou muito bem, e ele criticou muito a parte dos fariseus que oravam em pé, em voz alta, para dizer que estavam orando. E quando eles vinham fazer um jejum, deixava o rosto triste, deixava ali meio contristado assim, tal, para a pessoa ver que ele estava jejuando, ele estava se sacrificando. E Jesus mesmo disse: está vendo? Olha aí, ele ganhou o galardão aqui. A oração não é para você mostrar para homens que você está orando, mas é para Deus. Quando você jejua, não é para mostrar para homens que você está jejuando, consagrando, intercedendo, mas é para Deus. Então aqui eu vejo 3 níveis no poder dessa oração. Nessa oração eu vejo ela como 3 níveis. O primeiro nível é a oração voltada para as petições, que é só o pedir. Pedir por causa do alimento, a comida, o pão na mesa, para alimentar os filhos. Vai pedir por causa das vestes, porque você tem que se vestir a sua casa, os seus filhos.
e você vai pedir pela sua habitação. Então esse é o nível básico da oração, que é o pedir. No segundo nível, no decorrer vou respeitar aqui o horário, no decorrer da pregação vou falar. O segundo nível vai ser o nível do buscar. Buscar. Aí você vai buscar intercedendo por alguém, você vai buscar no sentido de ação de graça, você vai buscar no sentido de adoração. E o terceiro nível, que esse eu quero me aprofundar um pouco mais, que é o nível da intimidade com o Espírito Santo, que é o nível da intimidade com o Senhor Jesus. Então vamos lá? Aqui a Bíblia, a gente sabe que o Velho Testamento, tudo que acontecia no Velho Testamento, apontava tudo para Cristo. No tabernáculo, tudo que era no tabernáculo apontava para Cristo. Na Arca da Aliança, a presença de Deus simbolizava o próprio Cristo Jesus. Então, no Velho Testamento, o sacerdote, uma vez ao ano, e somente um homem, que era o sumo sacerdote, uma vez ao ano, tinha o direito de entrar até a presença da arca, que simbolizava Cristo, para poder fazer a sua adoração, para que a oração do povo fosse ouvida. Então o sacerdote ele tinha que ir lá e com incensário fazer muita fumaça, porque a presença do Senhor não aceitaria ver a presença de um homem. Se o Senhor visse a presença de um homem ali, esse homem ele morreria. Então o sumo sacerdote fazia muito incenso, e aquela fumaça simbolizando as orações de todo o povo. E quando tivesse muita fumaça, que ele mesmo não conseguia nem se ver, aí ele adentrava até o Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, e fazia a adoração, para que a oração e a expiação dos pecados do povo fosse ouvida diante do Senhor, nosso Deus. E é interessante que era uma vez por ano que fazia isso para adentrar na presença dos santos, e o sumo sacerdote não poderia ser visto, para que Deus ouvisse a oração do povo. E aqui é onde a gente acabou de ler, Mateus 6,6, no tempo da graça, que é agora, basta fechar a porta do quarto. Basta fechar a porta do teu quarto. E nesse versículo diz, mas tu, quando orares, vai lá no teu quarto, vai lá no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e ora ao Deus do secreto. Ora ao teu Pai em secreto. E teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Na velha aliança, o sumo sacerdote não poderia ser visto, para que a oração fosse ouvida. Na nova aliança, nesse tempo da graça, fechamos a porta do quarto, e o Pai que nos vê no secreto, é Ele que nos recompensa. É Ele que continua atendendo, é Ele que continua fazendo milagre nas nossas vidas. É Ele que quer ter mais intimidade comigo e com você. Um versículo para achar assim que todo mundo conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem, ela é forte. Tem uma outra mensagem que ela é uma continuação dessa. E eu gostei desse versículo, que está em João 10,18. Que está em João 10,18, que diz que ninguém toma a vida de Cristo, mas Ele mesmo a dá. Isso significa que não foi a negação de Pedro que matou Jesus. Não foi a negação de Pedro que matou Jesus. Não foi a traição de Judas que matou Jesus. Não foi a murmuração dos fariseus que matou Jesus. Não foi a coroa de espinhos que matou Jesus. Não foi o chicote. Não foi a lança cravada em seu lado que matou Jesus. Mas no versículo que diz aqui em João 10,18, Jesus diz, eu mesmo a dou. Eu mesmo a dou. Ninguém tira de mim, mas eu mesmo a dou por livre e espontânea vontade, porque tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de tomar a vida de volta, porque esse mandamento o Senhor Jesus recebeu do Pai nos céus. Ele deu a vida, e esse dar a vida de Cristo foi por mim e foi por você, para que estivéssemos aqui nesta noite. Ele deu a vida por nós, para que hoje a gente pudesse estar num domingo cultuando, denominado culto da família, estar adorando a Ele. Porque Ele fez esse sacrifício, nós hoje podemos
entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar diretamente a Ele. E não somos mais consumidos, não somos mais mortos na presença dEle. O pastor no início do culto, ele leu aqui Apocalipse. João, quando viu aquele homem, caiu como morto. Assim acontecia também lá no tabernáculo. Mas hoje temos essa graça, essa grande graça e misericórdia de não merecermos, mas Ele nos dá essa oportunidade de quando quisermos falar com Ele. O quarto significa intimidade. O fechar a porta significa você calar as vozes que estão lá fora. Você calar as vozes dos seus problemas. Você calar as vozes daquilo que está te consumindo lá fora. Você calar as vozes daquilo que te perturba lá no teu trabalho. Você calar as vozes daquilo que te perturba dentro da tua casa. Você calar as vozes daquilo que te perturba quando você anda na rua. Então você entra no teu quarto. E esse quarto é um lugar de intimidade. Não necessariamente no quarto, mas no carro, você dirigindo, naquele momento que você fala com Deus. E você sente que a sua oração é ouvida. Naquele momento que você está na sua sala, no seu sofá, você está sozinho e você começa a sintonizar, tem uma sintonia, você e Deus, você e o céu, e você sente que a sua oração ela é ouvida. Eu tive o privilégio de ouvir uma palestra do psicólogo cristão chamado Bras Gondim. É um psicólogo e ele também é cristão. E ele tem uma boa palavra também. E ele diz que foi feito um estudo científico para estudar o poder da oração. E esse estudo, ele comprovou que realmente essa oração tem poder. O que eles fizeram? Pegaram algumas pessoas que tinham prática de passar orações extensas, horas de oração, pegaram essas pessoas, colocaram aqueles aparelhos na cabeça e fizeram a medição. E eles viram que a partir do minuto 45, quando dava 45 minutos, uma área do cérebro no tálamo era ativada. E essa área ativava todas as outras áreas. E eles perceberam que quando a pessoa tinha esse efeito, aquele efeito persistia durante o dia todo. Ou seja, a pessoa levanta, entrega o dia ao Senhor e ele e ela sente a presença de Deus o dia todo, na sua casa, nos seus afazeres, no seu trabalho. Olha aí a importância desta oração. E ele sente a diferença. E o mais interessante é que a Bíblia também, ela não fala qual é o tempo que você tem que orar, não fala. Não fala qual é o tempo que você vai atingir uma experiência, uma intimidade com Deus. Não fala o horário, mas ela nos dá uma dica. Quando Jesus está lá no Getsêmani, ele chama os seus discípulos para orar, porque ele está a horas de ser entregue para os guardas ali do sacerdote. Ele vai ser julgado e ele vai ser crucificado. E ele se sente extremamente angustiado. E ele está em tremenda angústia. E ele pede para os seus discípulos e vai num monte ali, Getsêmani, para orar. Deixa os discípulos mais embaixo e sobe apenas com 3, Pedro, Tiago e João. E ele deixa Pedro, Tiago e João mais num canto e ele vai um pouquinho mais à frente para orar em particular. E ele diz, que está em Mateus 26:40, nem por uma hora pudesses velar comigo. Nem por uma hora pudesses velar comigo. De certo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a ciência comprovou os minutos de oração e o próprio Senhor Jesus, ele também faz aqui, no caso, está escrito que ele pelo menos esperava que aqueles discípulos ficassem com ele pelo menos uma hora. E não aconteceu, porque o sono batia neles e eles estavam caídos ali de cansaço, de sono, e eles dormiam, não conseguiam ficar desperto. Mas isso chama a minha atenção, porque se você for pegar, quanto tempo você fica pedindo na sua oração? Se você não consegue passar de 5 minutos, você ficou no nível básico. Você ficou no nível só do pedir. Se você consegue se prolongar um pouquinho mais, seus 15, 20 minutos, você foi no nível do buscar. Se você consegue se prolongar um pouquinho mais, você entrou no nível de intimidade com Ele. Você entra no nível de intimidade. Acredito que alguns aqui já passaram por essa experiência, quando você chega num nível de oração que você perde a noção do tempo. Você perde a noção do tempo, você não sabe se passou 30 minutos, se passou 1 hora, se passou 2 horas. Você perdeu totalmente a noção do tempo, porque você entrou em sintonia com o céu. Você entrou em ligação com o céu. E isso é grandioso para as nossas vidas.
Algo que eu ia falar também aqui, que era sobre Ana, e a confirmação foi tremenda, que o próprio profeta Lucas, né, irmão desta casa aqui, ele trouxe e falou sobre a Ana. Com a Ana foi a mesma coisa. A Bíblia vai falar para a gente lá em 1 Samuel, versículo 1, começa a falar de um homem chamado Eucana, e ele tinha duas esposas. A esposa dele, Penina, e a esposa dele, Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Porém, Eucana amava Ana. E toda vez que ia, uma vez por ano, ao templo para adorar, Eucana dava uma porção para Penina, uma porção para cada filho, e para Ana dava o dobro. Só que isso persistiu muito. Ou seja, será que Ana não pediu em oração? Ela pediu em oração, Deus não concedeu. Será que Ana não buscou ao Senhor para que tivesse um filho? Ana buscou ao Senhor, mas o Senhor também não concedeu. Somente no momento em que Ana rasga o seu coração e entra num nível mais profundo de intimidade com o Senhor, ela consegue alcançar do Senhor o seu filho. Aqui é interessante porque a gente vê que às vezes tem um irmão do nosso lado, um vizinho ou uma outra pessoa, ele só pediu, ele não vai nem na igreja, ele só pediu, ele fez uma oração simples lá, ele pediu e Deus foi lá e concedeu e deu para ele. Irmão, uma coisa é certa, o propósito que Deus tem na minha vida é diferente do propósito que Deus tem também na sua vida. Alguns vão alcançar a sua bênção, a sua graça, o seu milagre no pedir. Outros vão alcançar o seu milagre no buscar. Mas outros vão ter que se aprofundar na intimidade com Ele. Por quê? Tem bênção que Deus ele tem reservado para a minha vida e para a sua vida, que só cabe na sua vida. Tem bênção e tem milagre que não vai caber na vida do seu vizinho. Tem bênção e tem milagre que não vai caber na vida do seu irmão de sangue, do seu parente, do seu primo, do seu tio, da sua tia. Tem bênção que não vai caber na vida do outro irmão. Tem bênção que é para você, é você que precisa passar pelo processo, é você que tem que tomar o posicionamento, é você que tem que entrar naquele nível mais aprofundado com Deus. E Ele te chama nesta noite para entrarmos nesse nível de intimidade com Ele, porque Ele quer ter relacionamento conosco aqui nesta noite. Glória a Deus. E para finalizar, vou falar sobre a mulher samaritana. Começa lá em João 4, a partir do versículo 3. E era necessário passar por Samaria. E era necessário passar por Samaria. Essa mulher samaritana, ela alcançou o nível de intimidade máxima com Cristo. Ela alcançou o nível de intimidade máxima. Olha só, uma mulher que ela esperava da meio-dia, que era a sexta hora, para ir até o poço de Jacó buscar água para beber, água para fazer os seus afazeres domésticos. Ela esperava o calor do dia, o sol estava a 40 graus, ela ia nesse horário para buscar água, porque ela não aguentava mais o disse-me-disse das outras mulheres, não aguentava mais picuinha, não aguentava mais fofoca das outras mulheres, das vizinhas. Então ela preferia ir no horário que estava no máximo do calor do dia para evitar aquelas mulheres. E ela fez isso. E Jesus, como começa nesse João 4:3, era necessário passar por Samaria. Ele chega perto daquele poço, ele está com seus 12 discípulos, e ele pega para os discípulos e fala assim, vai lá na cidade e compra comida. Eu vou ficar aqui. Jesus disse que estava cansado e ficou ali ao lado do poço. Mas ali tinha um propósito. E os discípulos foram até a cidade e Jesus ficou sozinho. Daqui a pouco aparece a mulher samaritana com seu cântaro. E isso aqui é interessante, ela aparece com seu cântaro para buscar água no poço. E Jesus pede para ela dar água para ele. E ela pega, você está vestido como judeu, você é judeu. Você não sabe que os judeus não se dão bem e não falam com os samaritanos? Como que sendo você judeu vai pedir água a mim que sou samaritano? Não tem isso, a gente tem uma rixa, tem uma briga. Aí Jesus pega e fala, se você soubesse quem é aquele que te pede água, você me daria e eu te daria água da vida. Tendo água da vida, nunca mais você teria sede. E ela pega e fala assim, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não venha mais aqui buscar esta água. Porque ela já estava aflita de toda vez para ter que inventar discussão, para ter que evitar fofoca, para ter que evitar disse-me-disse. Ela suportava toda a fadiga do calor do meio-dia, do sol escaldante, para ir naquele poço. E ela falou para Jesus, não aguento mais ter que vir aqui buscar água. Senhor, dá-me desta água.
Jesus, ele pega e vira para aquela mulher e diz: vai lá, chama o teu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: dissestes bem, já tivesse 5 maridos e nem esse agora é seu também? Ou seja, ela estava entrando num nível de intimidade com o próprio Cristo. Quando nós entramos num nível de intimidade com Cristo, quando passamos esse tempo em oração, quando estamos a buscar esse poder da oração no secreto, o nosso pecado que tanto escondemos, ele é revelado. O próprio Jesus, ele revela o nosso pecado, a nossa falha, a nossa transgressão, a nossa natureza pecaminosa, o nosso temperamento. Ele revela o nosso pecado, não para querer nos humilhar, mas para querer trazer transformação às nossas vidas. Então ela pega e diz para ele: vejo que tu és profeta, porque eu não falei nada, o Senhor chegou agora, eu nunca te vi, como sabe da minha vida, tu és profeta. Então ele pega, fala uma boa palavra para ela, ela se alegra de uma tal maneira, porque naquele momento ela recebeu em seu interior água viva da parte do próprio Cristo. Eu gostaria que colocasse na tela agora João 4, versículo 28. Coloca na tela, por favor, João 4, 28, que diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens. Deixou a mulher o seu cântaro, onde ela deixou? No poço. Mas ela foi fazer o que no poço? Foi buscar água. E ela foi com o seu cântaro buscar água. A água que ela foi buscar, no calor do meio-dia, ela deixou o cântaro lá. E foi até a cidade anunciar e falar do quê? De Jesus. O que ela foi fazer foi para atender às necessidades físicas dela. O que ela foi fazer foi para buscar água para matar a sede do corpo dela. O que ela foi fazer foi buscar água para fazer a alimentação, o almoço, a janta, do seu dia a dia. E ela, o que ela tinha ido fazer, depois que ela recebeu a palavra do próprio Senhor Jesus, depois que ela teve um encontro com o Mestre, depois que ela entrou em intimidade com Ele e recebeu da água da vida, o cântaro que ela tinha para atender às necessidades dela, ela deixou de canto. O cântaro que ela tinha, que era para atender às necessidades físicas dela, ela deixou para trás, já não tinha mais importância. Quando entramos no nível de intimidade com Cristo, nada mais tem importância. Aquele problema que tanto te aflige, quando você entra no nível de intimidade, aquele problema não tem mais importância. Porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Muitos hoje, ainda hoje, vêm para a igreja, assim como aquela mulher samaritana, vem com seu cântaro, para buscar aqui resposta para as suas necessidades. Só que o Senhor Jesus, Ele não quer mais te dar e atender aquilo que você quer como necessidade do seu dia a dia. Uma boa palavra de ânimo para você passar a sua semana. Ele não quer isso. Ele quer que você tenha da parte dEle água viva correndo do seu interior. Ele quer que você saia do nível básico do só pedir. Ele quer que você ultrapasse o nível do buscar. Ele quer que você entre no nível de intimidade com Ele. Ele quer trazer para o seu interior água viva. E você não vai precisar mais desse cântaro para levar água para as suas necessidades físicas. Não vai precisar mais buscar esta água para matar a sua sede, porque a água agora vai estar no seu interior. E no versículo 42, para finalizar, essa mulher samaritana foi até a cidade. Essa mulher que muitos diziam e falavam mal dela, faziam picuinha, chacota, ela foi até a cidade com o coração alegre, agora de cabeça erguida, não mais cabisbaixo, cabeça erguida, e foi até a cidade. E disse aos homens da cidade o que o Senhor Jesus tinha falado com ela. E disse ela: não é este o Cristo? Não é este o Cristo? E agora no 42, aqueles homens viram para a mulher e diz assim para ela: já não é mais pelo que você diz, já não é mais pelo seu dito que nós cremos no Senhor Jesus, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aqui fica claro que quando você entra no nível de intimidade com Ele, assim como a irmã Daiane falou muito bem aquilo, eu tive como confirmação, e ela sedento pela palavra, e ela falou assim: Senhor, revela para mim o que significa isso, edificar na rocha, o que significa isso? E Deus mostrou para ela.
Nível de intimidade com oração, com Ele, e Ele te revela. Nível de intimidade, e Ele te mostra o caminho. Uma coisa é certa, quando temos secreto com Deus, Deus Ele dá a nós segredos para abrir portas. Quando temos secretos com Deus, Deus nos dá a senha, Deus nos dá a chave para abrir grandes portas. A porta pode ser grande, a porta pode estar o obstáculo mais impossível que você acha que você vai conseguir passar aquela porta. Mas Ele, na sua oração, na sua intimidade, Ele te dá a chave, e um pequeno segredo é suficiente para abrir uma grande porta. E somente quem tem secreto com Deus, obtém de Deus o segredo para vencer e passar por estas portas. Uma outra passagem, agora sim, pastor, vou finalizar. Essa aqui já é para finalizar, só para complementar, pastor. Aí terminar ali no horário. 5 minutinhos só e já estou terminando, igreja. Lá em Lucas 18, do 9 ao 14, fala sobre a oração do fariseu e do publicano. E o fariseu, ele ia orar e ele dizia, o fariseu conhecedor da palavra, conhecedor do templo, conhecedor das escrituras, tendo acesso a tudo que era religioso, ele sabia de tudo. O fariseu, sendo religioso, ele disse, Senhor, eu vim aqui, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu recebo, eu pago meu dízimo certinho, não atraso nada, estou aqui, não sou como esses publicanos, não sou como esses cobradores de impostos, não sou como esses daí que não se importam com isso e com aquilo. Ou seja, ele começou bem uma oração, mas o orgulho tomou conta do seu interior. Mas agora aquele publicano, a palavra diz que ele batia no seu peito. Ele batia o seu peito. E ele não se sentia digno, nem de ao menos levantar os seus olhos ao céu. Ele não se sentia digno. Ele de cabeça baixa, batendo no peito. E pedia perdão, e pedia misericórdia para esse miserável pecador. Senhor, misericórdia. Tende misericórdia, porque sou um pecador. Tende misericórdia, porque sou um pecador. E aquela oração sincera entrou em intimidade com os céus. Aquela oração sincera ligou ele aos céus. E a palavra diz, o Senhor Jesus falando que ele desceu e foi para sua casa justificado, porque ele alcançou vitória. Glória a Deus. Até aqui o Senhor me deu e agradeço a oportunidade. Amém. Pastor, essa parte aqui vamos fazer. O pastor falou para eu fazer o apelo. Se houver alguém aqui nessa noite que quer dessa água viva, para a sua vida, para que não tenha mais que sofrer por necessidades físicas, para que não tenha mais que correr atrás de A, de B e de C, mas o próprio Senhor Jesus pode fazer nascer do teu interior águas vivas que correm para o trono do Pai. Se você quer dessa água viva, vem à frente e estaremos orando pela sua vida. Mais uma pergunta eu faço, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, dá um sinal com a mão. Se tem alguém que nesta noite quer deixar o seu cântaro das necessidades e levar a Cristo para a sua casa, faz um sinal com as mãos. Se tem alguém nessa noite que quer deixar aqui o seu cântaro de emergências, o seu cântaro que só serve para você passar mais um dia, deixar aqui, deixar as preocupações, deixar os problemas e levar água viva para a sua casa. Se alguém ainda em nosso meio que não aceitou a Cristo e quer levar Cristo para a sua casa, faz o sinal com a mão. Não há ninguém? Todos são crentes aqui. Então todos são crentes. Amém, pastor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.